Olá, eu sou o Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast onde falamos sobre o fascinante mundo do vinho e da gastronomia. Em cada episódio, uma entrevista com pessoas de referência destas áreas, explorando histórias, tendências e curiosidades. Bem-vindos ao Pode Conter Sulfitos. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Pode Conter Sulfitos. Hoje o tema é relativo a vinho, mas não é o vinho em si. Tem a ver com cimento. Cimento que não é novo no mundo do vinho, mas parece estar a regressar e com novas formas. Neste episódio, vamos conversar com Tatiana Sá Marques, fundadora da Wise Shape, uma marca portuguesa que desenha e produz depósitos em cimento para fermentação e estágio sobre vinhos. Vamos falar do impacto do cimento no vinho, o que é que ganha o produtor, o que é que ganha o consumidor, no fundo, qual é o papel destes depósitos aqui neste setor. Um episódio para quem gosta de vinho, como é habitual. Tatiana, bem-vinda ao Pode Conter Sulfitos e obrigado por teres aceito o convite para estares aqui a falar connosco. Tatiana, se calhar começávamos pelas apresentações, digamos assim. Como é que nasce a Wise Shape? O que é a Wise Shape? E que ligação é esta entre a Wise Shape e o mundo do vinho? Olá, Luís. Pronto, agradeço também o convite. Tu apresentaste muito bem, ou seja, a Wise Shape, no fundo, é uma empresa, começou com uma ideia e agora está uma empresa com produção própria de cubas para fermentação e estágio de vinhos. São muito versáteis, podem ser aplicadas para vinificar rosés, tintos, brancos, porto e por aí fora. E de onde é que ela nasce? Portanto, eu sou engenheira civil, da área de estruturas, exato, e sou neta e sobrinha neta de produtores de vinho, que também eram engenheiros civis, e pronto, e que ali da zona do Douro, e portanto acho que foi muito orgânico como é que tudo nasce. Eu, quando acabei o curso, fui trabalhar para uma empresa de consultoria de engenharia. Sempre, portanto, a parte do vinho sempre esteve ligado, não é? A minha mãe... Mas essa empresa também já estava ligada ao setor do vinho? Não. Onde eu comecei a trabalhar não tinha nada a ver uma com a outra. Portanto, a parte do vinho é mesmo familiar, é a minha parte mais emocional, digamos assim. Depois eu segui engenharia civil, um pouco também com a família toda, sendo que a família, apesar de ser produtor, foi sempre como uma atividade, digamos, paralela. Tinha propriedades, inicialmente até na altura com o meu avô e o meu tio-avô, à semelhança de tantos outros produtores, pequenos viticultores, o que faziam era vendiam as uvas para as grandes casas de vinho do Porto, portanto ainda não tinham marca própria, portanto nós só em por volta de 2006 é que começámos a uma marca e começámos a engarrafar e ter uma adega própria e essas coisas. Mas quem não conhece, estamos a falar de que marca? Da Conceito Vinhos. Muito bem. Pronto, é um produtor pequenino. E portanto, toda a parte emocional vem daí, da área de formação. Como eu disse, sou de engenharia. Depois de trabalhar, comecei a fazer estudos de doutoramento no Instituto Superior Técnico, e durante a pesquisa, ainda que o tema não tem nada a ver com o vinho, mas era com botões de elevado desempenho. E portanto surge aí a ideia de, ok, posso cruzar as duas coisas. Havia também, naturalmente, também não se inventou a roda, comecei a perceber que havia uma tendência de se quererem voltar a usar este tipo de material e este tipo de depósitos, precisamente numa ótica de vinhos um bocadinho mais leves, mais naturais, e portanto foi daí que, pronto, as duas coisas conjugaram-se. É por aqui. Depois junto à parte toda também da arquitetura, que ainda não sendo arquiteta, gosto muito da parte estética e de criar, acima de tudo isso. Até porque aqui também a forma é importante e já lá iremos. Sim. Mas só para tentar perceber, houve algum desafio que alguém te colocou ou foi mesmo inspiração tua do género,
Eu trabalho com cimento, eu tenho esta cultura e tenho esta tradição familiar do setor do vinho, eu tenho que juntar as duas. Eu já havia, no Como é que fundo, isto foi? às vezes quando passa muito tempo, às vezes tenho medo de não ser tão rigorosa. Eu creio que na altura a minha irmã tinha estado, que é enóloga, tinha estado na África do Sul e falou-me que tinha visto pela primeira vez lá uns depósitos que disse que não lhe parecia assim nada de especial e que, olha, então, o que é que achas? Aquilo é complicado de fazer? E eu nunca tinha ouvido, Complicado, se calhar, não é? nunca tinha ouvido falar dessa aplicação e começou por aí. E depois as coisas naturalmente seguiram o seu curso. Mas isto para dizer que não fui eu que visitei uma coisa e vi, eu creio que foi, referiram-me, eu ainda não tinha visto, que foi qualquer coisa assim na África do Sul, eu creio que porque na altura a Conceito também fazia lá, tinha um vinho na África do Sul, e eu creio que a minha irmã tinha lá estado, referiu isso e depois deu aí, fui à procura. Mais recentemente tem havido muita introdução do cimento. Eu gosto de dizer reintrodução, porque Sim, nós porque é isso. já tínhamos uma forte tradição, uma longa tradição dos depósitos de cimento. Mas por falar em cimento, obviamente tens aqui esta ligação da tua formação, a ligação ao mundo académico do cimento, mas porquê cimento? Em termos enológicos, digamos assim, o que é que distingue o cimento dos outros materiais mais convencionais, como o inox ou as madeiras? Pronto, aqui também é importante referir, tal como tu disseste bem, quer dizer, é uma reintrodução, porque depois a minha irmã referir esses depósitos mais pequenos, que na altura percebi que eram pré-fabricados, isto para explicar às pessoas, uma estrutura em betão pré-fabricada é feita em fábrica, ou seja, é colocada, ela é toda Tipo montada. peças de um Lego que depois são conjugadas, é isso? Exatamente, e depois, ou seja, quando vão para a adega já está tudo feito. Antigamente, ou tradicionalmente, quando se diz como uma casa, como é feita em betão, é betão fresco, digamos que o betão está ali É a ser feito no feito, local. é feito no local, é chamado betonado in situ. Portanto, aqui estamos a falar de pré-fabricados, pronto, que começou aí. Claro que E há depois alguma disso tudo, diferença do ponto de vista do material em si? Ou é só uma questão do local onde ele é feito? o controlo também de tudo. O controlo de produção, basta pensar que tudo o que é feito numa unidade fabril tem um controlo muito maior, não é, de produção do que uma coisa que é feita in situ. Ok. Pronto. E claro que também tem as suas limitações, porque pensar numa casa já começa a haver algumas casas pré-fabricadas em que vão vigas, pilares e as coisas são todas assembladas, mas isso também tem custos, mas pronto, eu não quero entrar por aí, tem também as suas limitações, mas é diferente. Portanto, vamos Agora, voltar à reintrodução e do porquê o exatamente, cimento. exato. Claro que depois também com isto tudo, recordo-me de, ok, mas nós junto à alfaia agrícola, eu lembro-me de ver lá grandes balões de vinho do Porto, em que o meu avô e o meu tio-avô guardavam o vinho do Porto, ainda lá estão, e eram em betão, lá está, aquele betão tradicional. Portanto, é isso, ele sempre esteve. Eu creio que depois tudo começou a conjugar-se e eu, da mesma forma, a minha formação, como tu disseste, não é de enologia, eu fui perceber, isto é super interessante, eu vou perceber porque é que quem é da área, qual é que é de facto o interesse em usar. E, portanto, o que distingue fundamentalmente, o inox é completamente inerte. Do ponto de vista, vamos pôr do ponto de vista de aromas e sabores, o betão é neutro. Portanto, significa que o vinho não adquire nem sabor, nem aromas a nada. Por oposição à madeira. E também por oposição ao inox. Só que a diferença do inox é completamente hermético, é estanque, não há qualquer troca de oxigênio. Já na madeira existe. E por isso é que permite ao vinho envelhecer, ganhar corpo. Claro que também tem outras características, naturalmente. Mas pronto, isto para dizer E que... o cimento também tem essa porosidade. É isso que estás a dizer? Exatamente. Correto. Então Sim. temos aqui É próximo da madeira, mas não tem os aromas nem os ou sabores da seja, madeira. é inerte como o inox,
ou seja, não passa, é neutro, Exatamente, não passa sim, aromas e sabores, mas tem alguma porosidade como as madeiras. Portanto, digamos que é aqui um modelo intermédio entre estes dois mundos mais convencionais. correto. A porosidade é mais próxima da madeira, sim. Ok, ok. E há algum Pronto, tipo de cimento em particular? Uma vez que vai estar em contacto com o vinho, é um cimento alimentar, digamos assim, ou é um cimento quando normalíssimo chamam convencional? cimento alimentar, vou desmistificar Alimentar, isso, não eu não sei se a existe, palavra é essa, não inventei, existe. estava Pronto, agora a pensar nela, não é? não existe e eu acho que ainda há aquela coisa, porque eu percebo, é um material de construção, é aquela coisa complicada. Tem tudo a ver com as concentrações das substâncias que podem eventualmente fazer melhor ou pior. Como levam isto para explicar? Já agora, nunca é cimento puro. O termo técnico correto é betão. Em Ok. inglês, essa questão não se coloca porque é concrete. E a tradução direta de betão é concrete. Aqui em Portugal, tradicionalmente sempre ficou, Vai-se pronto, vendo concreto escrito em alguns sítios, mas a porque palavra, vem do brasileiro. mas é a adaptação de brasileiro, não é? Porque É, nós dizemos exatamente, betão, exatamente. Eles ok? até dizem concretar, que é de betonar. Pronto. E ficou, não é o termo certo, porque o Uhum. cimento, no fundo, é um ligante. A maioria da composição do betão são agregados inertes. Neste caso, nós usamos só agregados siliciosos, depois posso explicar porquê. Portanto, à base sílica, água e depois sim leva um ligante que é para agregar, aglutinar todos esses agregados. Depois leva umas Ok. pozolanas. Pronto, mas isto para explicar, Já, quando se já pensa em começamos com cimento, não termos é muito, cimento. muito técnicos Pronto, que. eu não vou. Isto para dizer que é uma percentagem pequena de cimento que compõe o betão. Portanto, o Ok. depósito dizer que não é de cimento, é betão que sim que leva cimento. Portanto, o que é que aqui é diferente? Eu não sei o que é que os outros, portanto, porque há concorrentes, há empresas, há franceses e há italianos, eu não sei o que é que usam, sei que usam um botão diferente, nomeadamente porque já vi, o nosso é um botão de elevado desempenho. Foi desenvolvido concretamente para fazer este tipo de produto. O que é que se distingue dos O, outros? o que é um betão de elevado desempenho? É um botão muito mais resistente, com muito maior durabilidade. Ok. Por outro lado, tem menos índice de vazios, ou seja, tem uma porosidade menor, significa, permite na mesma a passagem de oxigênio, mas não permite, é muito mais impermeável aos líquidos. Ou seja, isto significa que dá-lhe uma durabilidade muito maior. E é isso que Resistência e distingue durabilidade superior, que dos é isso que restantes que estão distingue. no mercado, no vosso ponto de vista. Sim, nomeadamente, até basta pensar as espessuras com que trabalhamos. Isto por comparação, trabalhamos com espessuras muito mais reduzidas porque não precisamos de espessuras tão elevadas. Porque ele por Ok. si só, o material tem uma resistência maior. E lá Faz está, uma sentido, durabilidade maior. e faz sentido, dado estas origens, estavas a mencionar, temos este caso, o vosso caso português, há fornecedores franceses, fornecedores italianos, com certeza de outras paragens. Faz sentido também falar de terroir aqui no ponto de vista da origem do cimento? Do cimento, Do não. cimento, do betão, Do perdão. betão, Agora foi falha minha. sim. Faz sentido falar de terroir no betão? No limite, eu não quero entrar muito, porque não sei o suficiente da parte de enologia, mas basta pensar que se uma pessoa está a usar agregados de o terroir inclui uma série de fatores, De certo? aspectos. Solo, Uhum. clima, de aspectos. Mas o solo também entra. E o Exatamente. Por isso é solo, que me nomeadamente pareceu agregados, portanto, interessante. faz imenso sentido. Aliás, nós nunca fomos desafiados para isso. Se calhar está na altura de sermos nós a desafiar um produtor, que é pensar em como fazer uma cuba ou cubas a partir de agregados daquela região Daquele local. específica, daquele local. Isso é um desafio que eu acho que pode ser muito interessante. E certamente terá características diferentes. Uhum. Agora, qual é que é o grau de diferença, só experimentando, só vinificando, mas certamente que sim. E, portanto, nesse aspecto, claro que sim, que faz sentido falar em terroir. Também no betão. Também não Um tão. mundo, é um mundo então ainda por explorar e fica o desafio Essa feito. parte sim, sim.
algum produtor que nos esteja a ouvir e que queira ter um betão com terroir. Mas falavas também, já te ouvi aqui mencionar, que existem diferentes espessuras, portanto, há diferentes betões, há Sim, diferentes espessuras de betão e há também diferentes formas, porque sim. nestes últimos anos temos ouvido falar muito de ovos, de cimento, tenho apanhado alguns italianos a falar nas pétalas, vocês também têm uma forma muito própria. Qual é a É. vossa forma e qual é a importância da forma nestes depósitos de cimento? Portanto, a forma, eu creio que o que existe mais e quando foi agora reintroduzido a utilização do betão, dos depósitos de betão numa ótica do elemento pré-fabricado, Uhum. foi a questão dos ovos. Os ovos, ainda que não haja uma explicação, digamos que científica, não há, digamos que esses modelos ainda não foram descritos, é muito complicado, mas empiricamente sabe-se que pela forma arredondada, o que é que acontece? Eles naturalmente favorece todo um movimento das borras, o movimento, digamos, convectivo natural do vinho. Há uma cinética dentro da própria Exatamente. Não se consegue forma. perceber ou quantificar essa cinética, sabe-se que ela existe, Uhum. nomeadamente basta, e isto é observável, por exemplo, quando se põe uns belôs, são aquelas tampas acéticas em que, no topo, estás a ver, em que se consegue ver a turbidez. Sim. Muitas vezes o que acontece é, sem haver qualquer batonage, o vinho, às vezes um dia para o outro, fica mais túrbido. Ou seja, é resultado da tal cinética, da tal movimentação que Tal existe movimento dentro do agora, próprio exatamente. depósito. Portanto, ela sabe-se que existe, não, para ser rigorosa, não se consegue quantificar exatamente quanto ou como, ou descrevê-la, digamos que há de certa forma há aí uma componente aleatória, matemática aleatória que não se consegue descrever, mas empiricamente sabe-se que funciona e é assim. Daí ter-se pegado dos ovos, acho que também o facto de ter vindo quem pegou, nomeadamente começou tudo, creio eu, com a Nomblot, também creio que foi um bocadinho daí, mas tem um impacto grande. Agora, se me perguntares se o maior impacto é a forma, não, é o material. Isto pode ser um bocadinho polémico, mas tenho a certeza que tenho plena convicção que assim é. Acima de tudo é o material. É o que tem mais contacto. Agora, claro, até é natural pensar que quando tens um fluido que tem partículas em suspensão, pensares que não tens nenhuma aresta rígida ou que tudo é redondo, acho que é quase intuitivo do ponto de vista físico que é mais fácil, tanto para limpeza como para essa circulação natural. Não há cantos onde haja acumulação de partículas ou de Exatamente, correto. resíduos, Exatamente, é isso mesmo. e portanto é mais fluido no seu Exatamente, próprio sim, interior, não é? sim, sim. E, mas há diferentes, mesmo dentro destas formas arredondadas, lá está, do ovo, da pétala, até a vossa própria, Mas a pétala, se pensares, vai tudo buscar sempre um é tom, tudo a mesma um lógica. formato mais arredondado, sim. Mas Mais vocês também têm uma forma própria e de distintiva. uma forma própria. É assimétrica. E De onde é que tem. surgiu? Foi combinar esta parte, este conhecimento empírico já existia, que também sabia que os produtores de vinho reconheciam e que, portanto, aí não iria haver tanta resistência como a outra forma. Também a convicção de que, claro, e a evidência que alguma coisa fazia e dar-lhe um toque arrojado, porque fazer igual não tem interesse. Sem dúvida. Da vossa experiência, daquilo, portanto, do conhecimento que já têm, dos produtores com quem já trabalham, os produtores, quando vos procuram e quando estão à procura de cimento, eles estão à procura do quê? De uma moda ou de um recuperar de técnicas ancestrais? Ancestrais, passadas. Eu creio que, bem, certamente que não dizem tudo. Eu creio que alguns, se calhar, um pouco da moda. Porque de facto Há está na pequenas moda. coisas, porque
Diria que pode estar, sim, ainda não passou tempo suficiente para eu te conseguir dizer está na moda. O que eu acho que há claramente uma tendência Uhum. a nível da forma como. Há uma tendência Há para uma procura. identificar. Há uma procura, porque acho que há uma tendência no consumidor de procurar vinhos mais naturais, sem um caráter tão vincado da madeira. E portanto isto é uma. Mas isso nós conseguimos em inox. Conseguem inox, mas não conseguem ter um perfil evolutivo como conseguem ter no betão. O betão permite-te As fazer duas coisas. as duas coisas. As Exatamente. madeiras velhas também. As madeiras velhas também. O que é que começa a acontecer? Uma madeira muito mais antiga, já quase não tem esse caráter, mas muitas vezes o que acontece é que já começa a ter muitas fugas, absorve muito, então tem que estar sempre a ser testada, não é? Porque começa a absorver muito, mas sim, diria que uma madeira muito mais antiga, já envelhecida, aproxima-se muito mais do botão. Okay. O inox é o que é. O inox é o inox. Pronto. Subejamente É o inox. conhecido e Exatamente. amplamente E que utilizado. também Tem os seus tem o benefícios seu. Exato. e tem o Há seu uma, destinatário, não é? há Há outra. um perfil muito bem definido. Pronto. Portanto, isto para dizer que, como há uma procura desse perfil mais. Eu não queria dizer mais leve, porque parece que é um vinho menos bom ou menos cuidado. É simplesmente uma abordagem mais natural, uma enologia menos interventiva. Nesse sentido, eu creio que há produtores que procuram isso porque reconhecem que há um gosto geral e que o consumidor começa a apreciar esse tipo de vinhos e cada vez mais procura esse tipo, é a ideia que eu tenho. Depois acredito que um ou outro seja também um pouco, porque se o do lado comprou, vamos ver o que é que isto dá. E depois, se gostam, naturalmente ficam fãs e continuam. Então, se calhar podemos dizer que neste momento ainda estamos numa fase de tendência, isto é, ainda é um pouco novidade. Muitos produtores ainda estão a começar a explorar, muitos produtores ainda estão a olhar para isto como um potencial alternativa para fazer vinhos e para ter alguma diferenciação nos seus vinhos, para um nicho que eventualmente estará em desenvolvimento. Não sei se Eu creio resume que da forma mais certa. A minha dúvida talvez. é a minha dúvida é se de facto é uma curiosidade e, portanto, há este pico do momento, procura do momento da curiosidade, ou Ok. se é uma tendência que veio para ficar. Esse pico eu não diria por uma razão. Na realidade, estamos a falar também de. Há muitos produtores que já tinham tido contacto com isso anteriormente, quanto mais não seja. Portanto, não é totalmente desconhecido. E reconhecem que tinham vinhos, e há vinhos guardados muito bons nessas cubas, pronto, que têm o epóxi, porque não Sim, nos havia. depósitos. Naqueles depósitos mais antigos. Portanto, não é que seja um material completamente inovador e exista, ou seja, já existe algum conhecimento anterior. No fundo aqui foi, ok, isto está outra vez, pode ser aplicado com vinhos que vão resultar em vinhos em que têm venda, e nós até gostamos do perfil dos vinhos, então seguimos por ali. Isto também, isto para dizer, quer dizer, há mais de 10 anos que os depósitos de cimento, vou-lhe chamar agora de cimento, porque é como é conhecido cá em Portugal, estão aqui, portanto, não sei dizer se Mas ainda é uma pode ser novidade para considerada uma muitos nova. produtores, porque É, quem é, visita adegas regularmente é, ainda é. se vê pouco cimento desta nova geração do cimento. Não estou a falar dos Sim, depósitos do sim. antigamente. A maioria não é isso. Ainda é raro ver-se, portanto, ainda é uma coisa, ainda é uma curiosidade para muitos, diria É, eu. sim. E também, claro, também estamos a falar de depósitos que são são mais caros, portanto, também não é para um vinho que é vendido a 3 euros. Não, não Queria é entrar um possível, pouco por aí agora. O cimento, estamos a generalizar, portanto, o claro. betão, mas Sim. cimento que é a palavra mais comum. Quais são os grandes benefícios aqui para o produtor, em termos económicos,
E em termos funcionais, isto é, a limpeza, a desinfecção, o tratamento, o que é que um produtor ganha ou perde em apostar no cimento? Onde ganho? Na qualidade do vinho que tem, em preço mais reduzido se comparar com a madeira, Ok. ok? Porque a madeira é mais cara, portanto, quanto mais não seja pelo seu ciclo de vida, pela durabilidade. Isto se pensares que queres, lá está os aromas e o sabor da madeira. O ideal será sempre combinar, se quiseres, essas características. Onde é que perde? Sinceramente, eu não acho que possa dizer que perdem alguma coisa. Podem dizer assim, eu para uma gama de grande volume, portanto, de um preço, numa entrada de gama, não me compensa, ou seja, eu não acho que perca com isso. O que lhe permite é ter uma gama de vinhos superior, com custo mais baixo e com outras características que não têm na madeira. É por aí. Ok. Agora, claro, também, como digo, requer mais cuidados que, por exemplo, uma cuba de inox. Apesar de tudo, é um material que requer mais cuidados na limpeza, na higienização. Basta pensar assim, se é Graças uma à coisa sua mais porosidade, não é? porosa, exatamente, não há bela sense não. Mas também há soluções e, portanto, consegue-se Sim, sim, garantir, digamos assim, a sim. correta higienização. E não obriga, por exemplo, enquanto na madeira tu tens de desinfetar e tens que usar, por exemplo, água com temperaturas elevadas, não é? Por exemplo, aqui não é necessário. É uma limpeza normal, ácido tartárico, pronto, sem entrar, digamos, é com tipo de concentrações e sem a abrasão do ponto de vista mecânico que uma cuba em inox permite, não é? Porque E o tal inox é como muito no. resistente. Sem dúvida, sem dúvida. E fácil Depois, de manter. outra coisa que eu esqueci-me de referir há pouco, porque aí é do ponto de vista, tem pouco interesse para o consumidor, no sentido em que para ele é indiferente, Mas já lhe mas vamos dedicar tempo. Só queria agora terminar esta pronto, parte mais tem técnica interesse, direcionada ao pronto, produtor. do ponto de vista do produtor. Se tu pensares que o betão é um material que com uma inércia térmica mais elevada, ou seja, é um mau condutor de calor, Uhum. ao contrário do inox. O que é que isto significa? Que, por exemplo, durante a fermentação é uma reação exotérmica, há um pico de temperatura, significa que tu vais ter que ligar muito mais vezes o frio numa cuba de inox que numa cuba em betão. Sim. Logo Uhum. aí tens menos consumo de energia. Depois, no próprio armazenamento e em estágio, é pensar que tu, numa adega interessa ter uma temperatura constante, não é? E, portanto, se tu tens um material que por si só mantém uma temperatura constante com mais facilidade do que o inox, também desse ponto de vista do operacional, tem Também há um vantagens do ganho. ponto de vista, exato, há um ganho porque há uma redução de custos energéticos. Claro que E não, não. apesar disso, faz sentido falar-se de controle de temperatura em betão? Sim, na fermentação, porque independentemente de qualquer coisa, mesmo que tu tenhas uma temperatura exterior constante, no caso concreto da fermentação, tens uma reação exotérmica. Há uma fonte de calor. Exatamente. Portanto, aí o que acontece é que, claro que depois isto depende do enólogo, depende da temperatura máxima que quer levar à fermentação. Mas dá Se para não, controlar, mesmo dá usando para betão. controlar porque isto porque tem um circuito embebido na parede, não acessível para refrigeração, pode ser ligado. Muito bem. Portanto, temos mesmo aqui, entre aspas, o melhor dos dois mundos, entre o inox e a madeira. Vamos então para o consumidor. Temos estado aqui a falar de algumas vantagens para os produtores, mas e o consumidor, o que é que ganha? O que é que ele deve esperar de vir num rótulo que foi vinificado em betão ou em cimento? Que perfil é que podemos esperar num vinho, portanto, de um vinho que foi vinificado ou que esteve estagiado em cimento barra betão? Pronto, novamente, depende muito de como é que. Eu gostava de responder-se de uma forma mais direta a essa pergunta. Qual Ela é a é questão? ampla. É ampla, é um vinho do ano, é um vinho colheita,
É um vinho que fermentou e teve em estágio durante 2, 3 anos. Uma Que cuba. categorias é que consegues identificar? Que Eu não te estilos de consigo vinho é ainda que se consegue já distinguir? Eu aí devolvi ao contrário, que era digam os consumidores, que era uma coisa, ou lançar o desafio ao contrário, já há vinhos vinificados e estagiados em botão, nas nossas cubas, e pegar nisso e dizer sim, consumam e experimentem. Têm Quinta Val Madruga Superior, foi só estagiado em botão, tem olha, o próprio conceito, o Alvarinho, têm Escrevi sobre eles há pouco tempo. Estão disponíveis na página. Agora, lá está, como depende muito de que castas é que foram usadas, que eu acho que a coisa que podem esperar comum, se o enólogo não desvirtuou para aquilo que é, ou se não mudou completamente o perfil inicial para aquilo que é, está orientado, é pensar, é um vinho com uma enologia menos interventiva. Com tudo o que isso significa, que é mais sabor de fruta, acima de tudo mais de fruta, ou seja, sem tanta coisa mascarada, não? Como é que eu te Mas explico? vai haver algum marcador, algum indício que um consumidor, ao provar o vinho às cegas, digamos assim, possa suspeitar que o vinho O tenha que eu tenho passado por ouvido cima? muito é mineralidade, sendo que como isto não é um indicador que possa ser, talvez se calhar essa acidez associada à fruta, à uva. Se calhar esses aromas mais primários. Agora lá está, tem tudo que ver também, é um vinho com quantos anos? Lá está, um vinho do ano. Isto porque, por exemplo, eu recordo-me de um enólogo da Symington dizer que se lembra de beber tintos. Já agora, aqui cá em Portugal há muita tendência de cimento a vinhos brancos. Em muitos outros sítios é ao contrário. Eu lembro-me do enólogo do Pedro Correia dizer que se lembra de ter bebido uns tintos incríveis na zona da Rioja e que com 3, 4 anos, estágios em cubas de cimento. Okay. E portanto aí já com outro perfil evolutivo. E já temos muitos produtores em Portugal a trabalhar cimento, não só para fazer a fermentação, mas também para estagiar? Sim. Já começa a haver, sim. Eu acho que haveria mais. Uma das coisas que, por exemplo, quando nos perguntam queixam-se do preço, porque eu acho que há aquela ideia, pronto, porque depois o mercado de vinho não estamos numa altura muito convidativa a fazer investimentos, e acima de tudo o que eu sinto é mais isso, mas há essa vontade, e eu creio que já está, como também já temos vinhos engarrafados, e como já há bastantes produtores, e no fundo já há provas de conceito feitas, eu acho que agora o que eu vejo mais de relutância são os valores. O valor do investimento Sim. no depósito. Sim. E o receio que depois é um vinho é para um vinho de uma gama superior, e até que ponto é que esses vinhos há espaço no mercado para os escoar. Okay. Pronto, novamente, isto é uma coisa que eu não sinto diretamente, é o que eu vou recolhendo daquilo que ouço. Porque eu estou aqui numa posição em que... Mas se tivessem se eu fosse produtor, ou alguém que me está a ouvir fosse produtor, qual seria o vosso principal argumento para se investir no cimento? É o tipo de vinho que resulta. Acho que é um vinho mais fácil, é um vinho agradável de ser bebido, é um vinho em que uma pessoa diz assim, ok, à partida será um produtor que se preocupa, que é meticuloso da forma como vinifica as suas uvas, com uma pegada de carbono associada mais reduzida, ou que tem essa preocupação. Agora, agora se pensar assim, se for só no preço, então aí é complicado. Okay.
Portanto, é mesmo uma Agora, preço e questão qualidade, de estilo e de sim, diferenciação. sim. Será que em breve vamos ver nos rótulos menções ao cimento ou ao betão? Eu Em creio que sim, destaque, não é? eu creio que É sim. muito frequente estas nomenclaturas e menções, por exemplo, relativamente à madeira, são os oakeds, os anoakeds, os estagiados em madeira, os barricas, por aí fora, mas cimento não tenho visto e não me estou a recordar assim de repente em nenhum. Mas Esses de conceito, já se conseguiu colocar como concrete wine. E o posso dizer, concreto por já exemplo, apareceu. concrete wine já lá está. E eu creio que é isso, eu não sei se já há o suficiente e não sou a pessoa, não sinto que tenha o conhecimento técnico, sinceramente, para poder dizer que, ok, há um perfil claramente, eu acho que tem que haver mais vinhos para se conseguir perceber aqui esse perfil. Ou então alguém que se dedique claramente a procurar esse perfil. Mas eu posso dizer que sim, por exemplo, a Defio e o Carlos Raposo lançaram o Defiodão Uhum. e tem a Wise Shape lá atrás e claramente diz fermentado e estagiado em uma cuba da Wise Shape. Dizer da Wise Shape, neste caso concreto, é betão. Eu creio que da quinta, eu já sou tantas às vezes, lá em cima há um vinho chamado Concrete, que é de Douro. Depois posso fazer chegar, que estou-me aqui a esquecer agora do nome, que também já tem em cubas da Wise Shape. Mais do que aqui eu estou só a referir o Wise Shape porque é o que lá está, mas eu creio que a ideia Sim, aqui claro. é dizer em betão. Portanto, eu não sei se estou a responder àquilo que. Sim e não, mas de facto eu também acho que isto daquilo que conheço do mercado e que vou acompanhando, ainda não há amostras suficientes, digamos É assim, isso. para fazer uma generalização, com o risco que todas as generalizações têm. Mas lá chegaremos porque parece-me que é um segmento, um estilo que está a crescer efetivamente. É isso, ao mesmo tempo, aí pergunto, por exemplo, Oak Age, por exemplo, ok, aí claramente está a dizer, notas a madeira, mas não é possível ter vários perfis de vinho com madeira? Ou Também. isso em si mesmo é um perfil? Como é que se dividem estas famílias? Mas aí lá está, se temos séculos de história e em diferentes regiões e com diferentes É castas isso, para é isso, perceber algumas diferenças de acordo com a característica das madeiras. é Aqui isso, ainda não há essa é massa isso, crítica é para isso. se começar a generalizar. Acho que se isto continuar, e que acredito que sim, então depois de ter essa massa crítica, como tu dizes, eu acredito que, e os especialistas, é isso que procurarão encontrar. Com o tempo. Já estão presentes em todas as regiões do país? Algarve não, Portanto, ainda falta o Algarve. Muito falta o bem. Algarve. Fica aqui o O resto. desafio E Madeira, desculpa, Madeira. e Madeira. Então já temos praticamente todo o país Sim, já estamos em Espanha coberto. também. Boa, boa. Algum vinho recente estagiado em cimento que tenha surpreendido? Das vossas cubas ou de outras? Olha, mais fiquei recentemente com. Bem, acho que de certa forma pode-se dizer que também não deixa de ser surpreendente. Que é, eu não sabia, só recentemente é que soube que o Petrus, que para quem não sabe é o vinho mais caro do mundo, Um é dos? muito famoso, ou um dos mais caros do mundo, é fermentado em betão. E é Muito um bem, vinho que eu gosto. muito bem. Algum Creio que isso é produtor, bastante surpreendente. sem dúvida. Lá está, não conhecendo os detalhes de vinificação de todos os vinhos do mundo, não é? Há sempre Sim. alguns detalhes que depois podem vir a ser surpreendentes. Algum Eu isto li produtor ou recentemente num produtores, artigo da Jancis Robson. algum Portanto, produtor português ou produtores que considerem um exemplo?
na utilização do cimento? E que já seja uma referência de alguma forma? Isto para quem está à procura e quer provar vinhos com cimento e começar a perceber qual é o impacto do cimento e do betão nos vinhos. Eu aqui vou dar a minha vou dar a Puxar a minha brasa à conceito, sardinha. exatamente, a conceito e calma, estou a puxar a brasa à sardinha e com a também de forma legítima, porque aqui sei concretamente porque é um vinho que é 100% em betão. O que é que acontece? Por exemplo, eu gostei muito do que provei na Symington. Agora, são vinhos que são utilizados para fazer lotes. Uhum. E, portanto, eu aí não sei até que ponto é que é a forma mais simpática. Estou-me a lembrar aqui a Ameixa Âmbar, da Adega do Vulcão. A Adega do Lembrei-me Vulcão. aqui. Desculpem, já começam assim alguns, que é bom sinal. E é um vinho A Adega do Vulcão, surpreendente. acho que tenho ideia de ter sido o primeiro que eu provei português com cimento vosso. E E é um são vinho muito surpreendente. interessantes. São muito Muito interessantes, olhem, aí interessantes. está. É um Muito produtor interessantes. pequeno, é um vinho muito bom e é surpreendeu. Isso também porque eu E tinha todo o aquele projeto é preconceito. E surpreendente. todo o projeto é isso. Portanto, olhem, para não ser só aqui a casa, a Adega do Vulcão. Muito bem. Se tivesses que descrever o cimento em termos de personalidade, que adjetivos é que escolherias? Se Irreverente, fosse irreverente, isto surpreendente. O oposto de monótono. É tudo menos amorfo. É isso que eu gosto. Eu adoro. Pronto, aqui estou a puxar pela parte um bocadinho mais, mesmo do ponto de vista estético, tocar, é pensar. É a mesma beleza de tocar numa pedra natural, nas suas imperfeições, encontras beleza nas irregularidades. Nunca é nada igual. Não há um centímetro igual a outro centímetro. E eu acho isso fantástico. fala uma pessoa da parte técnica que conhece em detalhe cada característica do cimento e do betão. Tatiana, E fica lá tudo marcado já agora, porque quando se e de forma betona, permanente, sim. E portanto também isso parece que conta uma história. Uhum. Eu gosto disso. Eu gostava de ver explorarem o betão aqui também do ponto de vista do terroir. É um caminho que me parece de facto no mínimo curioso para se poder seguir e fica também o desafio de termos aqui mais massa crítica e de podermos, sei lá, daqui a uns anos voltar a ter esta conversa, mas já ter aqui alguns perfis traçados, algumas generalizações e podermos falar do cimento de uma forma mais concreta, vamos assim dizer. Tatiana, para podermos terminar, e é um pedido que eu faço sempre a todos os meus convidados, gostava de pedir umas palavras finais para quem nos está a ver e ouvir. Pronto, foi uma conversa super agradável. Acho que falámos acima de tudo da parte mais importante, que eram as vantagens, para que pelo menos o consumidor possa saber porque é que se estão a usar estes novos depósitos. Mas convido e gostava muito que, mais do que quem bebe vinho e aprecia vinho, vá às adegas, visite o produtor, comece a questionar e tente procurar por essas cubas de betão, porque visitar uma adega em que é tudo em inox, tudo industrial, não tem graça. E, portanto, procurarem também tentarem perceber como é que as coisas, a história por trás, que é incrível. Todo o processo, desde a viticultura à vindima, tentarem não só como perceber melhor os vinhos, parte também por perceber melhor como é que eles são produzidos, quem é que está por trás da produção, em que zona é que é, como é que... todas essas coisas.
No fundo, a história de cada A vinho, de história. cada rótulo e de cada Sim. produtor faz parte da nossa cultura. Aliás, tenho dito isso tanta vez aqui. O vinho não é apenas e só uma bebida alcoólica. É muito mais do que isso. Não, e é uma herança É, cultural, é história, é ancestral, cultura, da é história. tradição É. e é algo que não só merece respeito, mas como merece também a nossa atenção. Fica o desafio da Tatiana. Tatiana, mais uma vez, obrigado pela presença e Também. disponibilidade. Muitas felicidades para o Muito projeto obrigada. e de levar esta ideia portuguesa e este negócio português um pouco, não só às regiões que ainda faltam, mas também um pouco por este mundo vínico fora. Espero. A todos os que viram ou ouviram, obrigado e até ao próximo episódio. Boas provas. Até breve.